Bom dia, tudo certo, gente? Então, buongiorno, bonjour, buenos dias, good morning, guten Morgen, todas as línguas aí que seja. Então, bem-vindos aí, bem-vindas nesta manhã de terça-feira, hoje, né? Então, e vamos seguindo. Hoje eu escolhi um tema para a gente conversar sobre é possível ser fluente? Bom dia, senhorita Laura. Semana que vem tô aí, hein? Bom dia, Vais. Um alemão tedesco aí, um sobrenome, né? Então, é possível, gente, ser fluente sem morar fora? É uma perguntinha que talvez muitas pessoas façam, né? Enquanto isso que o pessoal vai entrando, nós vamos pensando aí. É possível ser fluente sem morar fora? Você já parou para pensar nisso? Você fala alguma outra língua? Ou gostaria de aprender, enfim, né? Então, tem essa questão, né? Que muitas pessoas acabam acreditando ou acabam pensando, eu digo mesmo de acreditar, né? De que só vão conseguir falar uma língua estrangeira, de que só vão conseguir falar outro idioma se forem pro país onde se fala. E tem muita gente que acredita, tá? Mas eu já vou começar falando assim, que é um mito. Isso é um mito de quem às vezes dá desculpa, né? De quem às vezes dá desculpa aí para não aprender, né? Que é muita desculpa. A gente adora dar desculpa, né? Desculpa disso, desculpinha daqui, desculpinha dali. Então, a gente adora isso, botar ou culpa nos outros ou dar desculpa realmente. Mas eu começo respondendo essa perguntinha quando tenho. A pergunta do dia é possível ser fluente sem morar fora? Né? Carla, eu respondo que sim. Até anotei aqui alguns tópicos aqui para eu não esquecer de falar ou tentar não esquecer, né, gente? Porque nem sempre a gente consegue aqui, né, lembrar de tudo assim de cabeça. Eu digo por experiência própria que sim. Rapidamente, né, eu digo que eu tenho domínio, porque essa questão de fluência, que fica esse papo de o que é ser fluente, eu vou deixar para um outro dia. Mas eu vou trabalhar mesmo, assim, eu vou colocar aqui o pensamento de que é dominar uma língua, tá? No caso, ter o domínio. Então, eu, por exemplo, eu mesma, Carla, eu tenho domínio de línguas que eu aprendi antes de ter visitado um país, ou de ter saído. Eu consegui, eu digo assim, porque, claro, né, quem, quem já que bom que a pessoa, né, que muitas pessoas têm oportunidade de desde cedo viajarem, terem contato não somente com as tecnologias, que tem isso também hoje, né, mas que bom que tem pessoas, eu fico feliz quem consegue viajar, tem gente, tem criança que desde cedo já foi para Disney, que vai viajar porque é isso, porque aquilo, que bom, né? Eu não pude, eu não tive essa oportunidade, somente depois, trabalhando bastante, que eu consegui. Mas antes eu só tinha um sonho, carregava os sonhos, de falar uma língua, né, de falar o idioma. Eu gostava, eu sempre gostei desde cedo. Aí eu, por meu interesse, tá, sempre fui atrás para falar, né, para buscar aprender. Então, o inglês, por exemplo, eu comecei estudando sozinha, tá? Pegando livros que tinha aqui em casa, se era certo, se era errado, escutando muito, tentando treinar o ouvido, pegando música, sempre falo isso, quem acompanha, me acompanha, eu sempre falo. Foi ó, ouvindo muita música. Né, quem tem um ouvido musical, eu me considero como um ouvido musical, eu pego ouvindo bastante, presto bastante atenção. Essa é uma das características de quem geralmente gosta de música, tem uma facilidade em pegar ouvindo. Tem aquele que é bem visual, que precisa estar ali, ó, tá escrito, tem um texto, tem um desenho, às vezes uma figura bem bonita para poder entender. No meu caso, não, eu sempre ouvindo e falando e repetindo comigo mesma, pegava. Então, o inglês eu comecei estudando sozinha, e eu só fui ter inglês na escola, como eu estudava em escola pública também,
era na sexta série, que como se fosse sétimo ano hoje, porque o inglês uma vez era da sétima e oitava série, né, que tinha, mas aí eu peguei um ano que foi inserido a partir da quinta série, mas eu já tinha passado a quinta série. Então eu comecei a ter na sexta série. Então até então, e eu já me virava, tá? Porque eu comecei, eu mesma me desenvolvi o meu método, tá? No caso do inglês, eu comecei eu mesma. Então até então eu nunca tinha estudado. Depois sim, lá no ensino médio eu fui fiz uma escola aí de idiomas famosa e tal. Mas enfim, eu já, quando eu entrei para essa escola, eu já tinha pulado, eu fiz um nivelamento e pulei alguns livros para entrar e tal. Então, tudo que eu sabia eu tinha aprendido por mim mesma. Depois, na escola, eu, eu sempre gostei, mas é porque é o primeiro passo. E então eu fui, me desenvolvi e tal. E aí depois, lá com uns 15 anos, aí sim eu fiz um cursinho também, que aí eu melhorei a questão de pronúncia, claro, os tempos verbais mais difíceis, aquela coisa toda, mais complicada. Então, a parte de interação, que é importante, mas eu comecei aprendendo sozinha. E a língua italiana eu comecei cedo também. Quem já viu ali, eu já falei em algumas oportunidades, que como eu moro numa região de muitos descendentes italianos, então tinha uma escola de língua italiana aqui na minha cidade, que era mantida pela prefeitura, e então eu comecei com 9 anos também a estudar. Então o italiano eu sempre estudei, continuei. O espanhol eu também estudei por minha conta, autodidata. O francês também, fiz depois algumas aulas na, na universidade, jamais foi minha última língua que eu peguei. Então, e assim, aí depois, hoje eu gosto de estudar, aprender uma ou outra e tal. Queria ter, eu digo, né, queria ter mais tempo, mas é que realmente o dia tem 24 horas. Eu faço muitas coisas, assim, gosto de escrever, e fora que eu trabalho com português, faço revisão, tradução de textos e tudo mais. E a perguntinha que não quer calar: é possível ser fluente sem morar fora? Você tendo ouvido esse começo aí que eu falei a respeito de mim como exemplo. Ah, e antes eu fui bem depois. Então eu digo que sim, tá? É possível sim a gente ser fluente sem morar fora. E o que é esse ser fluente? É saber tudo 100%? É ser um dicionário? É ser uma gramática ambulante? Não. Essa questão da fluência, ela talvez seja um pouco, ela seja um pouquinho, para algumas pessoas seja controversa, mas assim, todo profissional de idiomas, né, que seja, digo, professor, um tradutor, quem trabalha sabe que a questão da fluência está envolvida, ela está conectada à comunicação. É comunicação. A gente não aprende um idioma para a gente, para ficar guardadinho. Não. A gente aprende uma língua, a gente fica envolto à cultura daquela língua, que é tudo aquilo que vem, que é trazido. Para quê? Para a gente poder se comunicar. Quem aprende o alemão, por exemplo, está aprendendo alemão, a maioria ou muitas pessoas tem um percentual que aprende porque quer, porque tem o sonho de falar aquele idioma, um alemão. Estou dando um exemplo do alemão. Mas tem muitas pessoas que porque têm necessidade de se comunicar, seja por trabalho, seja porque vão viajar. E é tão bom a gente chegar no país, né, falando o idioma deles, não é mesmo? Sempre falo isso também. Muita gente se confia no inglês. A gente tem que entender o seguinte: o inglês, ele é língua franca. Só que assim, não é todo mundo que fala inglês não, gente. A gente tem que ter noção de que lugares turísticos, geralmente lugares turísticos, existem cartazes, existem orientações em inglês. Mas são todas as pessoas que falam? Não. E até mesmo em país de primeiro mundo, nem todo mundo fala. É como aqui, claro que existem lugares que acaba sendo mais disseminado, as pessoas falam mais do inglês, mas a gente não pode viajar querendo, tá? Querendo somente falando inglês. Ah, tu fala inglês, eu vou para qualquer lugar do mundo. Não, tu vai. Tu não falando nenhuma língua, tu também pode ir.
Ninguém te impede, a não ser que tenha algum visto que não dê para ir. Mas assim, o que eu tô defendendo não é para falar, não, gente, o inglês, o que eu quero dizer é o seguinte, inglês já é figurinha batida. Tem que saber, tem que ter. Então, eu não tô falando nem disso, porque eu tô considerando que a gente é básico, tá? Pelo menos noções. Eu tô falando aqui também de diferencial. Né? Quando a gente vai para a Alemanha falando inglês, beleza, na Alemanha eles têm um nível de educação elevado, a gente conhece, sabe, aprendem inglês com eficiência na escola, geralmente, agora a gente vai garantir que todas as pessoas falem? Não, né? Geralmente, sim, tem um bom... é a língua mais estudada, né? Não tem nem o que ver, não estou questionando nada. E não estou dizendo que eu também sou professora de inglês, gente. Trabalho com inglês, sou formada em inglês, inclusive. Depois acabei me formando, né, em inglês. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode se confiar. Vai para o Japão falando inglês só? Será que tu não é bom conhecer, pelo menos, saber o basiquinho lá do alfabeto, alguma coisa? Para se garantir? Porque a gente às vezes não sabe. Ter noções, como é que funciona. Ah, só vou falando inglês e deu. Vai para a Itália falando inglês. Tu acha que todo mundo vai falar inglês lá? Nem todo mundo. Vamos aprender a língua local, não é mesmo? Com sotaque, sem sotaque, não interessa. O importante é comunicação. Então, porque na verdade, no fundo, tudo que a gente quer é comunicar, né? Tudo que a gente quer é comunicar. Então, meu povo, a perguntinha mais uma vez: é possível ser fluente sem morar fora? O que vocês acham? É possível ser fluente sem morar fora? Alguém aqui sabe, fala algum idioma, considera, né, se considera assim que tem um bom domínio, não precisa ser professor, mas assim acha, não, eu falo, me viro, consigo me comunicar e tal, porque a fluência tem total ligação com isso, é saber se comunicar, né? Então eu já respondi por mim, que a gente pode ser fluente sim sem morar fora, e apresentei o meu exemplo. E eu sei que tem muitos exemplos por aí. Tem muitas pessoas que, assim como eu, começaram a estudar aqui e às vezes até hoje talvez nem tenham ido ainda, tá? Ainda hoje e se comunicam tranquilamente. Pode vir um nativo, pode ser uma conversa telefônica, pode ser em qualquer situação, vão se comunicar. A gente vai conhecer todo o vocabulário? Não necessariamente, porque existe vocabulário que, assim como em português ou na língua materna, a gente nem mesmo conhece, não sabe nem o que quer dizer, não é mesmo? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui pegando a pandemia, a cloroquina. Quem é que tinha ouvido falar? Eu que não trabalho, não sou da área da saúde, até então eu nunca tinha assim, a cloroquina, hidroxicloroquina, né? Agora, quem é da química, da farmácia, da área médica, enfim, tudo bem, né? O que eu estou querendo dizer é que existem palavras, existem vocabulários que ainda que não são, né? Não são parte do nosso dia a dia, nem mesmo na nossa língua materna. E aí a gente fica complicado, né? De entender, de conhecer, de pegar de primeira. Por isso a gente busca, a gente questiona, e isso acontece também com a língua estrangeira. Portanto, gente, a fluência acontece, ela pode acontecer sim, a gente aprendendo a língua no nosso país, para depois poder viajar, para depois e poder praticar lá fora e conhecer outras nuances também do dia a dia, da realidade, que tem isso. Aí a pergunta é: o que precisa para chegar à fluência? O que precisa para chegar à fluência sem morar fora? Porque eu digo, muitas pessoas moram fora e não saem fluentes do idioma, porque às vezes convivem com muitos nativos, convivem com muitas pessoas da própria língua, vai numa comunidade de brasileiros nos Estados Unidos, uma comunidade de brasileiros na Itália, uma comunidade de brasileiros na Alemanha, passam anos, né, tempos e acabam não aprendendo o idioma porque não é o objetivo, não é o foco da pessoa. E aqui tem outra coisa, porque muita gente às vezes pensa, não, eu vou para lá e depois lá eu aprendo. O teu foco não é esse, caramba. Tu não vai para lá para aprender, a não ser que vai para fazer intercâmbio, tá? Mas quem vai lá para trabalhar, para fazer documento, para não sei o quê, não tá com foco, não tá com a cabeça pronta para aprender, tá? Porque é o seguinte, gente, quando a gente está aprendendo um idioma, uma língua estrangeira,
A gente tem que dedicar um tempo. Daí, o que que precisa para a gente chegar na fluência? Sabe o que que precisa? A gente criar vergonha na cara, né? E dedicar um tempinho que seja para isso. Um tempinho na semana. Porque é algo que a gente não faz. Tô falando a gente no geral, tá bom? É. Ah, Carla, né? Não é bem assim. Bom, se não é bem assim, então, e aí eu sinto muito, você não vai ser fluente em nenhum idioma se você não se dedicar, porque precisa de constância, né? Precisa de constância, precisa de disciplina. Ah, eu vou ter que agora ficar horas e horas. Não estou falando isso. Eu estou falando a constância, gente, pode ser 15 minutinhos por dia. 15 minutinhos. Olha só, 15 minutinhos por dia, 7 dias da semana, soma, tá? A gente consegue. Eu tenho certeza disso. Prestando atenção, aqueles 15 minutos sejam 15 minutos concentrados. A palavra concentrado, o que é um concentrado? É igual um suco concentrado, porque ele não tem né, ele tem mais polpa, ele é mais forte. Então, aqueles 15 minutos concentrados valem muito mais do que passar uma hora viajando, né? Viajando na maionese, certo? Então, concentração. Concentrado, olha só, presta atenção. Concentrado, o concentrado quer dizer que você está com as suas energias, com a sua atenção toda aqui para aquele momento, que é o quê? O seu objetivo. Qual é o objetivo? Ah, é pegar 10 frases. Então, você vai pegar 10 frases e vai ler, memorizar, ver o que você vai fazer. Se ouvir uma música, se assistir um pedacinho de um filme, de um seriado, com o áudio no idioma original e mais a legenda também no idioma, não em português, não na língua materna, tá bom? Então, isso faz parte. Então, o que eu preciso para chegar à fluência? Constância, dedicação. Dedicação. Não adianta, tem que ter dedicação, tá? E aí, como é que eu faço com as gírias, com a parte cultural, que tem gente que fala, não, mas é que tu só vai ser fluente, porque tu chega aqui, tu tá falando um idioma, tu chega lá é outro, totalmente diferente. Pessoal, seguinte, isso não é que esteja errado, mas também não tá certo. Deixa eu explicar, calma. O que que acontece? E as gírias, gente, vamos cair na realidade, né? Se fosse na década lá, que a gente não tinha o mundo como é hoje, essa conexão, essa interconexão toda, até eu diria assim, ok, eu estou aprendendo teoria e não estou pegando na prática, que eram os manuais, eram os métodos utilizados até o início dos anos 90. Com o advento das tecnologias, da internet, a coisa começou a mudar. Hoje a gente consegue conversar com nativo, a gente consegue, vai no Google Earth, tu consegue passear pelas ruas, ver como é que acontece, ver, a gente faz pesquisa, faz parte dos 15 minutinhos concentrados, aí os 15 minutinhos de estudo diários, certo? Aquele 15 minutinhos, de repente, depois do almoço, aqueles 15 minutinhos, de repente, de manhã, aqueles 15 minutinhos antes de dormir. Em algum momento do dia, eu tenho certeza que você consegue tirar 15 minutinhos por dia, e se dedicar e se concentrar. Então, não tem desculpa hoje. Essa questão de gíria. Minha filha, ali tem livros, tem materiais sobre isso. Tem vídeos no YouTube, a revelia sobre isso. Questão de cultura, né? Seguinte, não tem nem desculpa, não existe cabimento para desculpas desse jeito hoje. Agora, o que é legal, é claro, eu não estou defendendo a gente, é bom ter a vivência, experiência. Então, é questão de experiência, de sim, de ir num restaurante, ou de passear pelas ruas de determinada cidade, de pegar um meio de transporte, pedir um táxi, um Uber, se é que tem, né, onde o local que se vai, ou outro tipo de, né, tem tudo isso. Então, essas coisas sim, o que é diferente, a experiência, mas a experiência a gente adquire com o tempo mesmo, não é mesmo? A experiência. E inclusive a experiência de estar num país estrangeiro. Mas a questão de fluência, estou falando de idioma, estou falando de língua, a gente consegue. E a gente vai fazendo parte, a gente vai se fazendo ser parte dessa língua, da cultura toda envolvida. É possível sim, sem morar fora, tá bom?
Como eu falei, eu mesma sou um exemplo disso. Para todos esses idiomas, aprendi o italiano depois de muito tempo. Eu já era professora, já trabalhava, eu ia atrás. Aí como funciona o sistema de trem, como é que funciona o metrô, como é que é isso, como é que é a cidade. Gente, tem que ir atrás, tem que ir atrás. Se você quer aprender, quer buscar isso, vamos buscar, vamos trabalhar em cima disso. Aqueles 15 minutinhos diários. A constância, a persistência, concentração, tá? Concentração. Vamos ter aqueles 15 minutinhos concentrados. Assim como terças e quintas-feiras eu paro, me concentro aqui para conversar com vocês. De manhã ali, 7h15, 7h30 eu entro, tá bom? Então é isso, a gente precisa dessa constância. Então espero que fique essa mensagem aí para vocês e bora lá! A fluência, ela chega quando a gente quer. A fluência chega quando a gente persiste, quando a gente se concentra, quando a gente se determina. Ninguém vai determinar a fluência, a sua fluência, dizendo, botando você para baixo, dizendo, ah, não, só se viajar que vai. Opa, calma aí. E não sou só eu, não. Eu conheço muitas pessoas que falam vários idiomas e falam bem, tá? E não puseram os pés naquele país. É super realidade de hoje em dia, tá? Isso se chama mundo globalizado. Mundo globalizado. Depois da experiência, não digo que não, porque é muito legal a gente ter experiência, pegar um bilhete aqui, mostrar aqui, gente, ó, eu fui, botei os pés ali, acontece assim. Isso é uma outra coisa, que aí são as experiências. E às vezes dentro do nosso próprio país a gente não tem a experiência de conhecer, ter o contato com outros lugares, com outras pessoas. Então, não venho falando essa desculpa em relação a ser fluente. É possível ser fluente sem morar fora? Sim, e eu provei, tá bom? E eu provei isso, certo, meu povo? Então, desejo agora uma boa giornata, um bom dia, bonne journée, não? Have a good day, que seja em trocentos idiomas, né? E vamos nessa, porque a semana tá aí, tá encaminhada, o nosso dia, nossa terça-feira também. Um excelente dia para todos nós. E quinta-feira tem mais conexão aqui pela manhã para a gente conversar a respeito, trocar uma ideia, refletir um pouco a respeito de tópicos culturais, de viagens, de idiomas e coisas relativas. Certo? Muito obrigada. E uma coisa, toda sexta-feira às 7 da noite tem aula de italiano no meu canal no YouTube. Dá uma espiadinha lá, Carla Ribeiro, ok? Tchau, tchau, gente. Até mais. Ótimo dia, Elizabeth, para vocês também. Tchau, tchau, gente. Prego, una buona giornata.